Eu vou falar em português. Como é que vai ser a tradução? I will speak in Portuguese. Preparas tu? Ok. Vai ser assim. Eu vou ser muito breve. I will be very 5 brief. minutos. La traducción se encuentra eu tinha 9 proyectada en la anos quando o pantalla meu pai me detrás de levou a ustedes. visitar parque natural que I está was 9 situado no years centro old de when my Moçambique, father took me a to 2 horas visit da minha a cidade park natal. that is Esse parque é located atravessado por uma at the falha downtown tectónica Mozambique que area rasga that is o continente marked africano de alto a baixo. by a gap E foi that naquela marks viva the cicatriz star. que eu vi o mundo nascer. Era manhã e a luz soltava-se do vasto rio que, atravessando a imensa savana, circulava também dentro de mim. Naquele momento eu era um invisível grão, uma ínfima gota naquele universo em flagrante nascimento. Essa ausência de tamanho não me deu medo. Foi o oposto. Eu era parte de algo que não tinha fim. Lembro-me que o meu pai pousou a mão sobre o meu ombro e perguntou: "Gostas?" E eu queria responder, mas não tinha palavras. Faltava-me um idioma. E então o meu pai, que era ateu, murmurou: "Meu filho, esta é a tua igreja." Aquelas palavras eram o anúncio de um destino. A dimensão religiosa daquele momento nascia da suspensão temporária da linguagem. Se aquele momento era uma igreja, a poesia viria a ser a minha religião. Não sou crente, disse um poeta mexicano, não sou crente, mas converso com essa parte de mim que está aberta ao infinito. Foi isto que escreveu Otávio Paz. O meu pai trouxe para casa esse poeta mexicano que vinha de muito longe e que não cabia nos livros que ele eternamente folheava. Foi esse mexicano que agora me ajudou a encontrar um mote para esta intervenção. Otávio escreveu o seguinte: "Sou homem, duro pouco, enorme é a noite, olho para cima, as estrelas escrevem, sem entender compreendo, também eu sou caligrafia. Neste exato instante alguém me soletra. O que Otávio Paz viu na grafia das letras é aquilo que eu busco na escrita. Alguém que me escute e que troque de alma comigo. E que o faça com tal delicadeza que eu me converta nesta outra criatura que me soletra. Este é o ofício da poesia, entregar-nos a palavra que nos faz nascer." Naquela que foi a sua última entrevista, o mexicano Carlos Fuentes disse: "Estamos a viver num mundo ao qual não sabemos dar um nome." Se uma pessoa perguntasse a Dante: "Como é que você se sente ao viver na Idade Média?" Ele perguntaria: "Mas o que é a Idade Média?" Estas palavras de Carlos Fuentes nunca foram tão atuais. Não é apenas por medo que não sabemos nomear este mundo que dizem ser nosso. Não nos falta apenas o nome, falta-nos um idioma para formular a pergunta. Precisamos, como dizia Carlos Fuentes, de salvar a palavra. Vários foram os livros que me ajudaram a salvar a palavra. Foram chegando como marés. O livro do Desassossego, Fernando Pessoa, O Bebedor de Vinha de Palma, da Amos Tutuola, é um nigeriano, O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e finalmente Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Eu acho que esta é a sala que tem o nome dele, estamos abençoados por ele. Todos esses livros tornaram claro o meu propósito. O que eu procurava não era exatamente uma história, procurava uma linguagem. O que eu buscava era o idioma que existe antes de sermos gente. O que eu buscava era a palavra eternamente suspensa entre o abismo e o caminho. Uma vez mais, peço ajuda ao Otávio Paz. A poesia, diz ele, é a arte de ver através das palavras a outra face da realidade. Nestes nossos dias, a chamada realidade tornou-se tão vazia e ao mesmo tempo tão insolente e tão arrogante. O nosso cotidiano tornou-se brutal e empobrecido, que para sermos humanos precisamos mais do que nunca de ver essas outras faces da realidade. Porque esta encenação da realidade que nos chega por via de um ecrã luminoso não é apenas uma imagem, é um muro que não nos deixa ver a nossa própria humanidade. Venho de um país onde os rios e as pedras falam com as pessoas, os bichos, as árvores partilham silêncios com os deuses. Não estou a folclorizar o que é, mais do que tudo, uma sabedoria ancestral. Nessas cosmogonias não existe fronteira entre o vivo e o não vivo. Não existe fronteira entre sonhos e deuses que moram dentro e fora de nós, do nosso corpo.
Somos humanos porque somos todos os outros. Toda a minha obra não quer senão traduzir esta mobilidade ontológica que ainda hoje habita várias culturas moçambicanas e mexicanas e do mundo inteiro. Esta errância existencial permite viajar entre identidades que hoje nos são apresentadas como territórios em ameaça que devem ser defendidos por muralhas sagradas. Esta visitação do mundo é absolutamente vital num tempo regido pelo medo, pelo ódio, pelo direito à violência e pela legitimação da vingança. Não posso terminar sem falar da minha gratidão para com a Feira do Livro de Guadalajara, falar da minha gratidão para com o júri deste prémio. Quero agradecer não exatamente esta minha distinção, mas os motivos que encontraram para fundamentar esta escolha. O júri invocou a importância do encontro de sensibilidades literárias vindas de outros continentes, mas esse mesmo júri não fez qualquer cedência a critérios de representatividade ou qualquer outro critério que não fosse estritamente literário. Essa sensatez enobrece o galardão e engrandece o prestígio desta feira. Devo dizer que não estou sozinho aqui. Quero partilhar este prémio com os escritores do meu país. São eles que desde há décadas lutam para que Moçambique ganhe visibilidade, a visibilidade que merece. Os escritores moçambicanos afirmam a sua identidade plural contra a herança dos estereótipos que pesam sobre a África e sobre os africanos. Os escritores africanos de língua portuguesa vivem um duplo afastamento, à geografia e à língua em que escrevem. Agradeço ao júri ter contribuído para que a voz desses escritores possam ser conhecidas para além das suas fronteiras. Haverá muito tempo e muitos mares a nos separar, mas como lembra Emílio Pacheco, o vosso e nosso, também nosso, poeta, eu estava a confirmar que alguma coisa que eu tenho aqui emendado está aí. O poeta dizia: este convexo mar, com seus migratórios e enraizados costumes, este mar já serviu para fazer 1000 poemas. Emílio Pacheco ensinou-nos que esse mar pode ter outros nomes. Chamo poesia a esse lugar de encontro com a experiência alheia. Não lemos os outros, lemo-nos neles. Estou a chegar ao fim. O poeta mexicano tem razão, lemo-nos e escrevemos uns nos outros. Somos tinta e página, boca e ouvido da multidão que nos habita. Nunca foi tão urgente a literatura como um lugar de encontros. Nunca foi tão necessário resgatar histórias que nos devolvam a nossa própria humanidade. Precisamos de resgatar um tempo que seja nosso e um mundo a quem saibamos dar um nome. A Feira de Guadalajara é sem dúvida um lugar de partilha daquilo que em cada um de nós é a humanidade inteira. Estou aqui nesta feira literária e recordo as palavras do meu pai. Este lugar, esta feira, tornou-se uma das minhas igrejas. Estive nesta mesma fila na edição de 2018, lembro-me que a premiada foi a poetisa uruguaia Ida Vital, que agora faz 101 anos. Para entrar neste país precisei naturalmente de um visto no meu passaporte. Aquela era a minha primeira visita ao México. Uma parte de mim, porém, dizia-me que eu já tinha estado aqui. Parte de mim tinha nascido neste lugar. Como muitos outros da minha geração, sou natural desse México que me chegou pelos livros, pelas canções, pela pintura. A todos esses escritores, a todos esses artistas, devo a minha total gratidão. Este prémio é mais deles do que do meu. Obrigado.